Bom dia, meus alunos queridos e queridas. Vamos começar a nossa terceira videoaula e hoje a nossa aula ela vai ter 4 momentos. No primeiro momento, nós vamos fazer uma revisão. Estive conversando com a nossa tutora, a professora Juliana, e ela me disse que estão havendo algumas dúvidas. Então, nós vamos fazer uma revisão. Nós vamos revisar primeiro as avaliações que vocês devem estar precisando retomar, né? Nós teremos 2 avaliações, a primeira e a segunda. Depois nós temos que ver as tarefas, que está havendo dificuldade com relação especialmente ao plano de aula, a elaboração do plano de aula. E depois nós vamos entrar, né, nos conteúdos, que nós também vamos ter que fazer uma pequena revisão dos nossos conteúdos. Por quê? Porque nós tivemos uma aula com a abordagem tradicional, que foi a nossa segunda videoaula, lembrem, e nós tivemos, eu trabalhei com vocês a parte teórica, baseada no livro da professora Mizukami, e eu fiz uma prática. É claro, vocês vão dizer que eu exagerei, etc., mas eu lembro vocês que eu tinha prometido que eu ia tentar fazer uma prática pura. Tá? Então, essa prática aqui, nós vamos ter que discutir algumas coisas, eu sei que rapidamente, mas é importante que nós tenhamos isso bem claro. Depois, eu fiz uma aula com a abordagem comportamentalista. E aí, hoje nós temos que ver como foi feita uma aula prática. Hoje nós vamos ter que ver a teoria que embasa aquela prática. E depois nós vamos ter também o início da abordagem humanista. E essa aula humanista vai ser simplesmente, hoje vai ser a parte prática. E vocês têm que lembrar que o tema dessas nossas aulas são sempre o mesmo, né? Os temas dessas aulas práticas é sempre a linguagem no livro segundo o texto da Chauí. Muito bem. Então, começando do começo. As avaliações. Nós vamos fazer 2 avaliações, seguindo o cronograma do EAD, perfeitamente, direitinho. A primeira vai ser a elaboração de um plano de aula. Vocês vão inventar um plano de aula? Sim, mas nós vamos ter todos o mesmo tema, ou seja, o mesmo assunto, que é baseado no livro da Chauí, sobre o tema da liberdade. Tá? Eu estou trazendo xerox porque eu emprestei o meu livro para uma aluna que ela estava precisando, e como o xerox para mim pode ser, então vocês façam o seguinte, eu mandei todo o livro para vocês, dentro dele nós vamos trabalhar 2 itens. O item sobre a linguagem, que é esse que nós estamos trabalhando desde a aula tradicional, e esse aqui é aquele que vocês vão fazer um plano de aula, certo? Nesse plano de aula, vocês vão colocar o nome de vocês, a data da avaliação, a data que vocês estão fazendo o plano. Esse plano aqui é aquele que vai valer nota. Então, o tema dele, o assunto é a liberdade. E vocês têm que lembrar que o texto base está na Chauí, está no livro da Chauí. Por que isso? Vou lembrar o primeiro dia. Porque quando nós vamos corrigir, nós vamos lê-lo, a professora Juliana e eu, nós não podemos ter vários assuntos, porque senão a gente não vai conseguir saber se vocês estão fazendo dentro do que é esperado. Embora o plano de aula não seja fixo, ele tem aqueles itens que ele precisa conter para ser bem completo. Porque quanto mais completo for o plano, vamos lembrar a primeira aula, mais seguro vocês vão se sentir quando entrarem em sala de aula. Tá? Então, a primeira aula, elaboração de um plano de aula. A primeira aula não. A primeira avaliação, a elaboração do plano de aula
com a obra, com o tema da liberdade na obra da Chauí. E a segunda vai ser sobre uma justificação da abordagem, dessas aqui, ou tradicional, ou comportamentalista, ou humanista, da abordagem que vocês vão usar. Por que eu vou pôr um ponto aqui? Porque porque esse aqui nós vamos também fazer um exercício juntos, mas depois que nós terminarmos as 5 abordagens, certo? Então, esse aqui, por enquanto, é só para vocês lembrarem. A tarefa. Vamos passar para a questão da tarefa. Vocês têm que elaborar um plano de aula. Como é que eu pensei isso? Eu preciso, junto com a professora Juliana, né, que nós todos tenhamos um mesmo conteúdo. Então, esse plano de aula vai ser baseado na primeira videoaula, né, que foi trabalhado, e aí, então, vocês vão ser meus coautores. É como se vocês fossem meus tutores, como se vocês fossem meus professores auxiliares, e nós vamos fazer junto o plano de aula. Então, o tema daquela primeira aula, vocês precisam lembrar, foi o quê? Nós começamos com o conceito de didática, nós falamos sobre o Comênius, o pai da didática moderna. Depois, o que nós falamos? Nós falamos sobre o plano de aula. E depois, nós falamos sobre a filosofia e os outros tipos de conhecimento. Então, esse aqui foi o tema, o assunto da nossa primeira aula. E o restante vocês vão fazer seguindo esse assunto. Por quê? Porque basta vocês revisarem a primeira aula. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque lá nessa primeira aula eu explico item por item no nosso plano de aula. Vocês têm que lembrar como é que foi feita aquela aula. Eu peguei o plano de aula e disse, olha, aqui você coloca o nome do professor e a data. No nosso caso, vocês vão colocar o meu nome, o nome de vocês e a data que a aula foi colocada no ar. O tema, para essa aula, de preferência, um por vez. Então, o tema dessa aula foi o conceito de didática, o pai da didática moderna, Comênius, o plano de aula e a filosofia e outros tipos de conhecimento. Certo? Porque vocês têm que lembrar que, embora tenha sido só 1 hora a nossa aula, ela representa 4 horas aula se fosse aqui na universidade. Depois, o item objetivos fica em branco. O objetivo geral, eu coloquei ali alguns verbos para que vocês tenham exemplo. Depois, a professora Juliana colocou lá um exemplo, oportunizar que o aluno, o acadêmico, o licenciando em filosofia, à distância, para o ensino médio, etc, etc. Objetivos específicos, vocês podem pegar um para cada um desses itens. Um verbo para cada um. E lembrem, vou lembrar a primeira aula de novo, não coloquem E. Se tiver E, ele é uma conjunção, ou seja, são 2 objetivos. Então, para cada verbo, um conteúdo. Vocês querem trabalhar 2 conteúdos, usem 2 verbos, certo? E aí os conteúdos é só vocês retomarem aquela folha que tem o conceito de didática, a explicação breve sobre Comênius e etc. Então, vocês têm simplesmente que pegar o nosso plano de aula, né, retomarem a nossa primeira aula e completarem o plano de aula. E vou lembrar outra coisa para vocês. O nosso plano de aula, nós vamos fazer como se nós fôssemos entregá-lo na secretaria da nossa escola. Então, não importa. Se vocês acham mais fácil começar aqui no item sobre os materiais, tá? E aí vocês colocam folha fotocopiada, resumo feito pela professora Sônia. Então, vocês podem começar onde ficar mais fácil e terminar nos objetivos, porque o que interessa é quando estiver o nosso plano de aula pronto para nós entregarmos. Certo? Então, muito bem. Passado esse primeiro momento, nós vamos então retomar os nossos conteúdos
com a abordagem tradicional, nós vamos trabalhar nos 15 minutos, a abordagem comportamentalista e a abordagem humanista, da forma que está exposto aqui. Enquanto eu me organizo para trabalhar isso aqui, eu vou... vocês vão descansar um pouquinho e eu vou apagando o quadro. Bom, então vamos retomar da onde nós paramos. Nós tivemos, então, a parte teórica da abordagem tradicional a partir do livro da professora Mizukami, tá? Deste livro aqui. Então, agora, o que eu gostaria de retomar com vocês, mesmo que de uma forma breve, é essa aula prática. Por quê? Porque vocês viram, vocês conseguiram perceber a diferença do meu comportamento. E aí, vocês podem perguntar assim, se ele não é exagerado. Eu posso dizer que sim, que eu exagerei um tanto quanto para vocês perceberem a diferença entre quando eu estou no meu momento normal, que eu estou trabalhando normalmente, e quando é uma abordagem tradicional. Mas vamos pegar alguns itens que eu gostaria de retomar com vocês para ver se fica bem claro. Vocês repararam que eu entrei muito sério. E aí a pergunta é, isso faz parte da abordagem tradicional? E a resposta é sim, porque a aula, ela tem que ser austera. Se acredita que se uma aula for séria, se o professor tiver uma postura, tá, que imponente, de autoridade, que os alunos vão aprender melhor. Eu não estou dizendo aqui se isso é certo ou errado, se isso é bom ou ruim. Nós estamos retomando os pressupostos da abordagem tradicional. Então, o professor tem que ser uma pessoa séria, que chega com uma postura e, por isso, ele acredita que a aula vai ser mais confiável, que os alunos vão aprender mais. E também nós temos que lembrar que essa aula tradicional se tem uma concepção de educação bastante ritualística. Então, é como se a aula fosse uma cerimônia, que a gente precisa ficar sério, compenetrado, concentrado, atento, não? E aí vocês viram que eu li o tempo inteiro. Por que que acontece essa leitura? E se vocês leram o conteúdo como eu havia pedido, vocês viram que eu fiz uma leitura seletiva. Porque cabe ao professor organizar a aula, é ele que está formado, é ele que sabe, então ele organiza o conteúdo. Eu fiz uma leitura seletiva daquilo que me pareceu mais importante para que os alunos tomem conhecimento. Ou seja, eu sou, como figura de professor, aquela que está formada, e então eu preciso conduzir aqueles que estão em formação. Dessa maneira, o que acontece? Acontece que, então, eu selecionei os conteúdos. Se vocês repararam também, é que eu dei mais ênfase para os assuntos iniciais do que para os finais. Por quê? Porque essa abordagem acredita que nós aprendemos sempre do mais simples ao mais complexo. O problema é que, de certa forma, nunca há tempo para o mais complexo. E o mais complexo, vocês sabem que exige maiores explicações, exige demonstrações, exige exemplos, tá? E aí o professor acaba não tendo tempo para fazer tudo isso. Bom, o que mais? Por que também que se lê? Se lê para que o aluno veja que o professor não está inventando nada, que ele está seguindo rigorosamente, ou seja, ritualmente, aquilo que o autor, no caso a Chauí, está expondo no seu texto. Em outros termos, isso significa que essa educação visa ao conhecimento. Não importa se o aluno está entendendo ou não, simplesmente por um motivo. Vocês observaram que eu não olhava para vocês, né? Eu não olhava para os alunos. Isso significa o quê? Vocês são vistos como um grupo, a turma. E então não há uma atenção a cada um de vocês. Tá? Eu vou me preocupar com a turma. Então, a turma tem que receber um tratamento igualitário. Qual é a maneira de não olhar? Mas, por outro lado, quando o aluno se remexe na cadeira, ou conversa, ou o professor percebe que ele está distraído, ele é chamado a atenção. Ele é chamado a atenção para não distrair os colegas e para também não atrapalhar o professor. Daí vocês vão perguntar para mim, mas então, se o aluno ele está, de certa forma, perdido num todo, ele está diluído no conjunto, o que se espera dele? Bom, se espera dele várias coisas. Se espera dele que ele se concentre,
que ele volte toda a sua atenção, né, todo o seu interesse para o professor, que ele anote tudo que o professor diz, porque tudo é importante, que ele retome o assunto em casa, e por isso vocês têm que lembrar que eu passei uma longa tarefa para vocês. É claro que é só um exercício, vocês não farão, mas no final daquela aula tradicional eu disse, resumam o capítulo e façam os exercícios do final da unidade. Por quê? Porque esses exercícios são aqueles exercícios chamados exercícios de fixação, o que significa que o aluno vai, de certa forma, memorizar aqueles conteúdos e as respostas dele vão ser a partir do que ele estudou. O que eu quero dizer com vão fixar? Eu não falei que eles vão compreender, que eles vão comentar, que eles vão participar, que eles vão opinar. Não, eles vão reproduzir aquilo que está no livro, aquilo que o professor enfatizou em aula. Ou seja, quando vocês forem reler, o aluno for revisar o conteúdo, ele vai saber onde o professor enfatizou, porque idealmente vocês deveriam estar com o texto na frente enquanto eu estou lendo. E aí aquilo que eu for falando, vocês vão anotando, vão sublinhando, e vocês sabem que aquilo é o mais importante. Então vamos retomar um pouco do nosso resumo, que vocês devem ter o de vocês, eu tenho o meu, né, que nós fizemos. Que essa educação tradicional, ela é dessa forma porque ela visa a continuidade do mundo, a continuidade da realidade tal qual ela está, sem nenhuma alteração, sem nenhum movimento. Não? E aí, para isso, nós precisamos produzir pessoas eficientes, ou seja, pessoas que sabem de cor frases, fórmulas, conteúdos, mesmo que não saiba explicar. E lembre, aqui é importante fazer uma observação. Em momento algum, eu estou desvalorizando a nossa memória natural. Muito pelo contrário. Nós precisamos sempre colocar as coisas mais importantes e tê-las ao nosso alcance por meio da memória. Qual é o problema da educação tradicional? O problema é que os conteúdos que são fixados à força, eles são esquecidos muito rapidamente. E tem pessoas que não aprendem por repetição, mas aprendem por associação. E então, se os conteúdos ficam soltos, esse aluno não vai conseguir saber a importância deles, não vai compreendê-los, não? Porque cada um de nós tem a sua forma de aprender. Por isso é que alguns alunos leem em voz alta antes das avaliações, para eles guardarem pela própria voz, outros escrevem, outros fazem exercícios, outros explicam para uma outra pessoa, cada um tem a sua forma de fixar o conteúdo. Por quê? Porque fixá-los é importante, mas eles têm que ser fixados encadeadamente, ou se vocês quiserem um outro termo, contextualizadamente. Senão, é claro, vai se saber frases, vai se saber coisas, mas todas soltas. E isso não é educação, né? Isso está muito mais para alguma coisa do tipo um eruditismo vazio, alguma coisa desse gênero. Não? Eu sempre olho o meu resumo e penso que vocês sabem isso já bastante de cor, porque, afinal de contas, a educação tradicional, ela é aquela que nós mais vemos em situação de sala de aula. E aí, eu queria lembrar para vocês que eu passei para vocês um exercício, logo abaixo dos tipos de conhecimento, logo a seguir dos tipos de conhecimento, e uma dessas questões, pergunta exatamente isso. Por que que a educação tradicional ela é a mais criticada, ela é aquela que todas as pessoas não gostam, mas quando chegam numa sala de aula, é aquela que todas as pessoas aplicam. E aí vocês vão elaborar a resposta de vocês, e a partir do que vocês vivenciaram, e a partir do que nós lemos, das explicações que eu fiz, e do que vocês leram no livro da Chauí, nos vossos resumos, mas também eu vou lembrar o seguinte, que isso não quer dizer que a aula expositiva deva ser eliminada. Muito pelo contrário.
A aula expositiva, ela é imprescindível, porque o professor, ele encadeia os argumentos, ele explica de outra maneira, ele fornece exemplos, e tudo isso é imprescindível ao aluno. Porque a experiência que o professor tem não é para jogar-se fora, é simplesmente não fazer uma aula toda ela baseada nisso, porque vocês viram o quanto desgastante, digamos assim, para não dizer chato e desagradável, é uma aula absolutamente tradicional. Então, eu fiz uma segunda pergunta e eu pergunto por que que essa abordagem aqui ela é vertical, ou seja, todas as decisões, o currículo, todas as coisas vêm de cima e terminam aqui no aluno. Porque ela, como os adultos que estão aqui estão formados e o aluno aqui está em formação, então as decisões não são tomadas pelo aluno porque ele não tem condições. É isso que essa abordagem apregou. E vocês vejam também que uma outra coisa interessante é que essa abordagem, ela cansa muito o professor, porque ele é ativo o tempo todo e ele cansa muito o aluno, porque o aluno acaba sendo muito passivo e essa passividade leva ao sono, leva a bocejar, leva à vontade de conversar, leva à dispersão. Essa abordagem, ela tem a sua importância porque nem tudo o que nós vivenciamos nela é negativo. Mas ela é uma abordagem que não pode durar muito tempo durante a nossa aula, porque ela é intelectualista e abstrata. E por que que isso acontece? Porque ela está centrada na figura do professor, que é o responsável por todo o processo. Tá? Além disso, ela segue rigorosamente os programas. Isso significa o quê? Que o aluno não pode participar, porque senão a programação do professor vai por água abaixo. A programação do professor precisa ser seguida, então não pode haver interrupções, não pode haver perguntas, etc. É claro que dependendo da aula, dependendo do assunto, dependendo do professor, é melhor se deixar as questões para o fim. Mas, lembrem, não pode ser muito longa essa exposição do professor, e porque senão os alunos acabam se dispersando, cansando, não prestando atenção. Ela se baseia num pressuposto epistemológico que provavelmente não funciona. Por que não funciona? Porque se acredita que o professor transmite conhecimentos. E nós lembramos que na nossa relação entre o sujeito professor e os vários sujeitos alunos, né, o professor tem uma relação intersubjetiva e a relação do aluno vai ser com o objeto, mesmo que esse objeto seja o mesmo para todos, incluindo o professor. Então fica muito difícil que esse aqui vá transmitir, porque não existe uma ligação assim, ele, o sujeito e o sujeito-objeto. Existe uma ligação dele com o objeto e uma ligação dele com os alunos. E cada aluno vai fazer a sua relação epistêmica com o objeto. Então, temos que lembrar sempre desse gráficozinho, né? Porque é importante. E vejam, a escola, ela acaba sendo um lugar importante pela transmissão de conhecimentos, e não pela vivência intersubjetiva, pela socialização, pela aprendizagem, pelo ensaio de uma vida política, de uma vida social, etc. Né? Dessa forma, se o professor falta nesse processo, tudo fica desorganizado. Por quê? Porque ele passa a ser o centro da educação e não os alunos. Bom, em seguida, nós teremos muitas coisas, porque poderia se retomar item por item dessa abordagem, mas nós temos que passar para a abordagem comportamentalista. Vocês lembram da nossa aula comportamentalista? Eu cheguei aqui no quadro e coloquei 10 perguntas para vocês responderem. Agora, então, nós vamos buscar saber por que foi, a minha atuação foi daquela forma e não de outra. Tá? Então, até o próximo momento da nossa aula. Muito bem. Então, terminamos a abordagem tradicional
eu penso que com as minhas explicações do meu resumo, vocês possuem o livro, né, da onde vocês vão ler e onde tem explicações mais consistentes, afinal a minha foi só um resumo que eu fiz e que eu escolhi, né, as coisas que eu achei mais importantes, sem contar que teve aquela longa de 20 minutos aula prática que eu fiquei lendo para vocês desesperadamente, até não ter mais saliva. Agora nós vamos então para a abordagem comportamentalista, certo? A abordagem tradicional, ela não tem um teórico específico, mas a abordagem comportamentalista ou behaviorista, como é em inglês, tem um teórico chamado Skinner. Skinner, então, ele é um norte-americano que nasceu lá nos Estados Unidos em 1904 e faleceu nos Estados Unidos em 1990. O nome dele é Barros Friedrich Skinner. Eu nem consigo dizer porque o meu inglês fica bem germanizado, tá? Como é que Skinner, ele pensa a educação? Ele pensa a educação diferentemente do que do que a educação tradicional apregou. Então, quais são as características gerais? A ênfase na relação entre sujeito e objeto está aqui no objeto. Por quê? Porque ele tem como teorias filosóficas de bases o empirismo e o cientificismo. Vocês sabem que o empirismo acredita que o nosso conhecimento, ele é oriundo dos nossos sentidos. E o cientificismo é aquela supervalorização da ciência enquanto um saber que resolve problemas, nos traz a verdade, explica o mundo. Tá? Então, ele se baseia nesse tipo de concepção. E aí, nessa situação, quem é o sujeito? O sujeito é aquele que tem um comportamento, é aquele que reage às situações. E então, para o Skinner, quando nós quisermos mudar o comportamento, nós temos simplesmente que fazer com que nós reforcemos aquilo que foi positivo e que nós reforcemos, eu acho que é melhor dizer esse reforço. Tá? Nós usamos um reforço positivo para que o comportamento seja fixado, seja repetido, ou um reforço negativo quando nós queremos eliminar ou alterar um comportamento. Tá? Então, nesse sentido, qual é o objetivo da educação? A educação é aquela que visa fazer com que esse aluno tenha comportamentos que são desejáveis e eliminem aqueles que são indesejáveis. Por quê? Porque se tem uma preocupação com as suas habilidades e as suas competências. E aí vocês vão perguntar, bom, mas assim ele está muito parecido com o anterior. Não, mas aqui o aluno, o nosso sujeito cognoscente, ele é aquele que reflete segundo aqueles reforços positivos que ele recebeu. Ou seja, ele vai fazer as reflexões que ele está habituado a fazer. Então, repetindo, essa abordagem é diferente da tradicional porque nessa o aluno pode refletir, ele pode pensar. Só que aquilo que ele vai repetir, que ele vai pensar, está dentro daquilo que é esperado dele, num comportamento que foi reforçado positivamente. Por isso é que essa abordagem se chama comportamentalista, ou em inglês behaviorista, e ela se baseia em hábitos. Nós vamos criar hábitos ou nós vamos eliminar hábitos ou comportamentos. Isso porque essa aprendizagem, ela precisa ser medida. Nós podemos medi-la, por quê? Porque nós vamos ter objetivos traçados. Eu quero que meu aluno tenha
X, Y, Z habilidades, né? E seja capaz de realizar W, T, U competências, então eu traço os objetivos. E aí essa abordagem, então, nós vamos ver aqui quando se trata da concepção de educação, de aluno, de professor, ela é individualizada. Por que ela é individualizada? Por quê? Porque o professor precisa controlar cada um dos alunos. E ele vai controlar como? Ele vai ter, né, suas anotações com todos os dados referentes aos alunos. Presenças, temas, etc. E vocês vão dizer, tá, mas isso é negativo? Então por que nós preparamos um plano de aula? Eu vou dizer, não. O que é negativo é o excesso de controle. É o professor querer moldar o aluno segundo um comportamento que é decidido de cima para baixo, porque essa também é uma educação vertical. Certo? Bom, então, qual é o conceito de homem? O conceito de homem é que ele é um ser que se comporta. E ele se comporta a partir daquilo que ele recebe do meio ambiente, dos reforços positivos ou dos reforços negativos. Ou seja, ele é um produto, nós fazemos dele aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, nós o construímos, tá? Como se faz com uma casa, um prédio. E dessa forma, ele não é livre? Não, essa concepção acredita que o sujeito será livre, ele vai ter liberdade quando ele souber se adaptar às diferentes situações, quando ele souber utilizar as suas habilidades e suas competências conforme a necessidade ou que o meio exige. Por isso é que, para ser livre, ele deve ser obediente. Então, ele aprende a obedecer a partir dos reforços positivos e negativos. E aí vocês vão dizer, professora, de onde vem isso? Eu vou apagar aqui um pouco e eu vou dizer a vocês, antes do Skinner, nós tivemos um pesquisador russo chamado Pavlov.